Olá, pessoal! Como é que tá sendo a semana de vocês? Está quase acabando. O tema de hoje vai ser Child Care no Canadá. Vou falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês, um assunto que aflige tantos papais e mamães aí que estão imigrando e até os novos papais e mamães que já moram aqui, mas ainda não conhecem como é que funciona, né? O sistema aqui, né, de ensino para as crianças. A Fê, hoje a live vai ter o nosso quarteto fantástico, né? Então a gente vai ter a Fernanda Reis, que é de carreira, o Luiz, que é de seguro, a Fátima, né, que é a nossa realtor querida, e eles vão estar aí me ajudando com a dinâmica dessa live, fazendo as perguntas. Vou colocar a Fê aqui já pra gente começar a bater. A Fê tá entrando. Olá! Oi, Acho que eu Fê. travei, mas eu tô te Tô ouvindo. Você tá ouvindo me sua ouvindo? voz, mas não vejo sua carinha. Tá conectando aí, né? É, deu uma travada aqui. Bom, se não der, eu faço o seguinte, eu abro no tablet. Quer Deixa eu já tentar deixar entrar e aqui. sair de novo? Vou tentar. Já volto então, peraí. Tá bom. Então, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre creches, né, escolas aqui no Canadá, como é que funciona. O pessoal preparou já algumas perguntinhas, né? Vou esperar a Fê entrar de novo aí para fazer a perguntinha dela, né? E a gente vai seguindo, tá bom? Vamos tentar colocar ela aqui de novo. Enquanto isso, é bom que o pessoal vai chegando também. Vamos ver se a Fê já entrou aqui. Luiz já chegou também. A Fefe tá tentando entrar aí. Mas vamos lá, eu vou começar aqui com a grande pergunta, né, a Fê? É outra Fê. Vou começar com a pergunta que todo mundo faz, né? Quem é que pode estudar, né? Qual o menor que pode estudar aqui no Canadá, né? Seja na fase de escola ou na creche. Ah, Fê. Pronto, vamos ver se agora vai. E a gente segue a. Pronto. E aí, Beleza. agora Agora sim. foi. Vamos começar com a sua pergunta, então. Já estava aqui Bora. adiantando para o pessoal não ficar esperando. Beleza. Ainda bem que a gente manda a pergunta antes, por isso Com certeza. cliente que ela veio para cá e ela assim, o tempo todo eu tentava ajudar ela também com essa questão de cultura, de como mudar. E daí ela chegou aqui e ela me contou que eu ajudei em tudo, mas que eu esqueci de contar para ela que fralda de criança é diferente aqui no Brasil. Os tamanhos são diferentes. E aí eu falei, nossa, eu nunca ia saber isso, eu nunca saberia, eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Mas que tem diferença, que um é PMG, o outro é idade. Então, assim, quais são as coisas mais Peso. inusitadas? As coisas mais Eles são por inusitadas. peso. Peso. Olha que coisa doida. Eles colocam um peso na caixa. Eu acho que em relação à criança pequena, muita coisa é igual, mas tem alguns detalhes que acabam variando aí de um país para o outro, né? Por Aham. exemplo, a fórmula que a Nina tomava no Brasil, eu só encontrava em determinados lugares aqui, não era todo lugar que eu encontrava a fórmula dela. Ah, Alguns remédios que a gente tem no Brasil que a gente não tem aqui, então se a criança toma algum remédio específico, é bom trazer já na trazer. mala, né? Pelo menos para garantir aí os primeiros meses, né? Até que já tenha o Family Doctor porque Para aqui poder determinados prescrever, né? remédios você não consegue comprar na farmácia igual no Brasil. O Brasil é muito fácil de comprar remédio, né? Às vezes até o que é tarja preta você pede na farmácia online e chega, né?
sem a receita. Acontece. Aqui é impossível você comprar um remédio que é Uhum. de prescrição médica É. e você não consegue mesmo. Mas uma coisa que é bem bacana aqui, e eu acho que no Brasil também é, de certa forma, em relação a remédio, principalmente para pequenos, é, é falar com farmacêuticos. Os farmacêuticos, eles são quase que médicos que ficam aqui na farmácia. Pelo menos aqui é assim, eu nunca tinha usado esse serviço lá no Brasil. Aham. E a minha filha tem muita constipação e a gente foi no médico de família aqui, ela deu algumas dicas, mas quando o negócio apertou, foi uma dica de um farmacêutico aqui que resolveu. Então, fica Olha. também a dica, às vezes a pessoa ainda não tem o MSP, né? Ou não encontrou Aham. ainda seu médico de família, está com muita fila no walk-in clinic, né? Às vezes, se for uma coisa simples, o farmacêutico pode ajudar. Mas eu Boa. diria que, assim, se tivesse que me perguntar o que eu gostaria de saber em relação à criança Aham. antes de eu vir para cá, é que não seria fácil encontrar uma creche como é no Brasil. É, né? Se eu soubesse que era tão difícil, principalmente para determinadas regiões, eu teria começado essa busca há muito tempo no Brasil. Eu não teria deixado esperar, tá quase chegando aqui para começar a pensar nisso, sabe? Porque Aham. realmente tem lista de espera que é mais de um ano. Eu, te, Pois é, tem, eu ouvi eu tenho isso. a minha filha já está com 3 anos. A gente chegou aqui, ela tinha 7 meses. Tem creche aqui que eu tô na fila de espera até hoje, já se passaram quase 3 anos. Nossa. É muito concorrido, principalmente aqui, onde eu moro em downtown, né, Vancouver. Então, é super concorrido. É muita demanda por É. creche e pouca oferta, né? Pois é, Então, então isso é uma outra coisa que eu vi, que as mulheres, quando estão começando a ficar grávidas, já botam o nome na lista. Mas como que funciona? Porque aí no caso, então de repente eu já vou ter que botar nome na creche pra ficar nessa fila aí, vai que, nem, né? nem toda escola aceita isso, tá? Algumas aceitam, Ah, outras não, tá? Outras só aceitam depois que nasceu. Porque aham, como você não vai colocar imediatamente, né? é, Porque aqui a creche, isso aqui é até uma pergunta que depois vai vir de novo, porque eu sei que acho que o Luiz fez essa pergunta. Qual a idade, né, que as crianças vão para a creche aqui? Aqui tem creches que aceitam com 6 meses, mas é bem raro. Eu uhum, diria que a maioria aceita a partir de 18 meses. A maioria, mas tem algumas que aceitam com menos idade, né? aham. O Rogério está perguntando aqui se já dá para colocar o nome na lista do Brasil. Sim, sim. Você Ah, consegue, você tem que entrar. A gente tem esse serviço de consultoria para ajudar o pessoal que está sem tempo para fazer isso, que precisa de uma orientação. Mas é possível fazer todo esse processo sozinho, sem depender de ninguém, tá? Assim como a imigração, você não precisa de um agente de imigração. É uma ajuda super, eu diria quase que necessária, quase que essencial para o processo, mas é possível fazer tudo sozinho. Claro que tudo é possível é, fazer sozinho, né? é isso, a informação ela está disposta. Agora você está com tempo, porque você tem que pesquisar É, imigração, você tem que pesquisar casa, você com tem que montar certeza. móvel, não sei o quê. A gente só quer fazer sua vida mais fácil. Não quer É, dizer que você não tenha a informação disponível. É por isso que a gente exatamente. faz live, faz conteúdo, faz post, porque tipo, a informação ela tá aí para você, É. né? Então, é possível sim. Existem vários sites. Eu mesmo posso estar passando os sites para quem tiver interesse, assistiu a live, me manda um e-mail ou Aham. coloca no comentário que eu passo os sites que você pode ver todas as creches, por exemplo, disponíveis aqui em British Columbia. E Uhum. aí lá você vai ver a disponibilidade, endereço, se tem vaga. Alguns sites atualizam as vagas, outras você vai ter que ligar. E esse é o grande trabalho que a gente tem na House to Go, que é de Uhum. realmente entrar em contato e saber se tem vaga, porque nem sempre o sistema, esse site que diz que se tem vaga ou Funciona. não é Uhum. acurado, né? Então, mas é possível sim. E é sempre ordem de chegada mesmo, ou eles têm tipo uma pré-seleção? Creche, creche eu diria que é Uhum. ordem de chegada. Beleza. Vou ler mais uma pergunta aqui do Rogério. College público ou privado? Aí a gente conversa depois, porque é uma É um assunto diferente. dúvida e é bem mais imigração, objetivo, plano, não sei o quê. Agora, pensando na creche, qual é a melhor?
ou não tem relação nenhuma? Bom, aí Olha contigo. só, vamos lá. Como é que funciona a creche aqui? No Brasil, a gente só tem um modelo de creche, que é a Uhum, creche tradicional, aquela que é uma pré-escola, vamos dizer assim, né? É uma creche pré-escola, né? uhum. Aqui a gente tem alguns modelos de creche. A gente tem a creche tradicional igual ao Brasil, né? Que você vai lá, tipo uma escolinha. Você Aham. tem a creche familiar, que eles chamam de Family Daycare. O que, que são as Families Daycares? Elas são pessoas físicas que abrem a sua casa para virar um daycare. Aí você vai falar, Hum, você tá louca que eu vou mandar meu filho para casa de alguém que eu nunca ouvi falar? Só que a diferença do Family Daycare para a maluca que resolveu, né, colocar criança na casa dela é que o Family Daycare, ele pode ou não ser licenciado. E uhum. aí eu recomendaria um daycare licenciado. Por que licenciado? Porque licenciado, ele tem que cumprir as exigências do governo, tá? Então, tem as regras de segurança, tem os cursos que Uhum. a dona, né, a pessoa responsável pelo daycare tem que ter. E se tiver alguma ajudante, a ajudante também tem que ter, tá? Aham. Eles sofrem auditoria, então as auditorias não são avisadas com antecedência. Então, é tipo Hum. uma blitz, entendeu? Isso é Ah, bem então faz todo interessante, porque sentido. aí eles É. vão ver segurança, se existe um cronograma de atividades, porque não é simplesmente, agora eu vou cuidar de criança, porra, maravilha, eu vou ganhar uma grana para É. colocar a criança dentro de casa, já estou cuidando do meu mesmo, só que não é bem assim. Além de você ter os cursos de primeiros socorros, entre outros, né, para tirar a licença, tem toda a questão da higiene, você tem que preparar a sua casa para receber uma criança, então tem todos os protetores que você tem É. que colocar na mesa, na cortina, na corda, eles vão olhar tudo. Tomada. Tipo, se a corda da cortina está muito baixa, uma criança pode se enforcar. Eles vão lá e vão averiguar todo o espaço e de tempos em tempos eles vão voltar lá para saber se você está seguindo o que você falou, ou se você só preparou a casa para Aquela aquela primeira inspeção. licença, É. né? E dentre outras coisas. E dentre essas outras coisas estão as atividades. Então, uma pessoa que tem um daycare licenciado, ele tem que apresentar um programa de atividades para a criança. Ela não pode ficar ela ou ele, Ah, né? Não pode ver ficar o dia televisão o dia inteiro com a inteiro. criança, ligar a televisão e falar: fica aí, meu filho, agora é a hora do almoço. Não é assim. É, tem que dizer, tipo, na segunda eu vou levar as crianças para o parque se o tempo estiver bom, na terça eu vou levar no IMCA de tal e tal hora. Enfim, tem que ter Aham. toda uma programação, tipo, de tarde É um vai vir. negócio sério, É né? um negócio super sério. E eu, sinceramente, eu tinha um preconceito. Bem, e aí a gente tem também, só para finalizar, os modelos, e a gente Uhum. também tem os não licenciados. Por quê? Aqui em BC, eu não sei nas outras províncias, uma pessoa pode ter um child care dentro de casa, um family day care, Uhum. sem ser licenciado se forem até duas crianças. Tá. Tá? Eu diria que, por uma questão de segurança ao menor, eu preferiria ter meu filho numa creche licenciada. Para Uhum. garantir que. É mais uma garantia que tudo vai ficar bem. Pelo menos tem mais É, o alguém não olhando. licenciado é quase assim, você juntar com suas amigas e ficar cada dia na É, casa de uma. Duas, é, é isso. é. Aham. E você E falou que tinha preconceito, né? então eu tinha super preconceito com Family Day Care, porque não é um negócio que você está acostumado no Brasil. Agora no Brasil está até começando a ter Ah, é? creches desse tipo, mas é uma coisa muito nova. Uhum. Cara, eu fiquei, cara, eu quero uma tradicional, né? Tipo, esse preconceito, mas tipo, como é que vai pra casa de alguém, né? Sei lá se a pessoa é limpa, se não é, como é que Aham. trata, né? E se bater no meu filho, tipo, essas É, neuras, né, que a gente a gente tem. fez, o E, e, e normal eu, no e Brasil eu tem. acabei me vendo numa situação quando eu cheguei aqui, porque eu já cheguei e comecei a estudar no meu mestrado. Uhum. E o Gustavo, meu marido, ele começou a trabalhar menos de 2 meses depois que a gente chegou aqui. E então, no início, eu não conseguia o daycare, eu tinha uma Aham. babá para ficar com ela. Eu só consegui o daycare quando ela fez 18 meses. Ou seja, ela ficou um tempão Caramba. só com babá. Um Eu ano, é. contratei babás para ficarem aqui e ficava só no período que eu ia para a faculdade e voltar, só aquele tempinho. Foi um ano, foi bem punk. Por isso que eu falo tanto, quando eu falo de childcare, gente, é que tem que colocar no Plano Canadá, porque
Se você tá vindo estudar, se você tá vindo fazer um mestrado, cara, é muito punk. Por mais que você se reveze com seu cônjuge, é bem complicado. Você vai precisar de um mínimo de estrutura, nem que seja uma babá, para te dar um tempo, pelo menos, de você estudar. Porque, assim, o É, resto eu fazia em casa com ela, ó, suado. Porque ela era super pequenininha. Mas, enfim, voltando à história, eu tinha super preconceito. Não consegui uma creche tradicional aqui em Downtown, porque é muito difícil. E acabei tendo que optar por uma family daycare. E no final, foi assim, foi maravilhoso. Foi muito melhor do é. que ter mandado ela para uma creche que ia ter 15, 20 alunos na turminha, né? Uhum. Com 4 professoras, onde você não tem um atendimento personalizado. Na creche da minha filha, até hoje eu mando, porque ela começou o preschool e agora ela fica só part-time para eu poder complementar o preschool, porque o preschool, depois eu até explico, que Aham. também é tema dessa live. Mas o preschool, você fica 2 horas e meia, 3 horinhas só por dia, muito pouquinho. Então não dá para nada também para quem É. trabalha, né, ou estuda. Então eu complementei e assim, o atendimento é muito personalizado. Porque é uma pessoa que está mandando foto do seu filho diariamente, você sabe o que, que ele fez, se ele comeu, se ele não comeu, um detalhe, por exemplo. Eu mando o almoço, né? Então, se ela Uhum. não come o almoço, ela não joga fora a comida. Ela deixa no potinho para eu saber exatamente quanto que a minha O filha quê? comeu, o que ela comeu, né? Aham. E são esses detalhes que num ambiente maior, com muitas crianças, não dá tempo. Por exemplo, eu lembro que eu fui visitar um daycare que me chamaram para eu visitar o centro. Não era nem ainda Aham. era só para confirmar se eu queria Se continuar na queria. lista de espera deles. E assim, super conhecido, tá? Fui É. lá visitar. Eu cheguei em menos de 5 minutos. A minha filha fala assim para mim, mamãe, e dá a mãozinha assim para mim. Tinha uma bolinha desse tamaninho assim na mão dela. Eu falo, cara, que tipo de Pra segurança engolir esse isso. lugar oferece? Porque assim, que sorte que ela me deu na minha mão se ela tivesse colocado na boca. É. Dentre outras coisas, tipo, eles na hora falaram, não, porque aqui a gente tem hora para tudo, até para trocar fralda. E eu fiquei pensando, gente, então se Aí a minha criança filha ficar suja um fizer cocô tempão. às 7 da manhã, eles só vão trocar ela às 10, porque 10 é o horário de trocar fralda. Tipo, enfim, Complicado. é complicado. Tem que ler muito, tem que olhar review, né? Tem que pesquisar muito, não é só ter vaga também. Enfim, e no fim, deixa eu, só para finalizar, que eu falei pra caramba já, né? Mas Aham. acabou que o preconceito, pelo contrário, hoje eu tenho a dona do daycare da Nina, é quase que da minha família, assim. Eu tenho paixão por eles, porque eles tratam minha É. filha, assim, como se fosse filhos deles, entendeu? E ela Que desenvolveu bom, uma, né? uma amizade super linda com a outra criança que é filho da dona do daycare, que o filho dela Aham. fica na daycare. E foi muito engraçado. Um outro preconceito também que é legal falar também. A gente sai do Brasil, a gente está muito pouco acostumado a lidar com pessoas de diversos países, né? Uhum. E olha que eu trabalhava numa empresa de óleo e gás eu conhecia pessoas do mundo inteiro, literalmente. É, mas você nunca pensa nisso quando o seu filho vai lidar com aquela cultura, né? E a dona do daycare, ela é iraniana. E eu ficava assim, gente, como vai ser, né? Porque eu não conhecia nada Aham. da cultura São iraniana. iguais a gente, E né? eu Ou falava, pelo gente, menos será que muito eles vão ser parecidos. super frios, né? Eu não sabia nada. E, cara, Aham. eles são super parecidos com os brasileiros. É de abraçar e de beijar, enfim. Isso. É muito, De falar alto, de é dividir. muito É parecido, uma verdade. cultura super parecida com o Brasil. Até a comida mesmo, né? Até a comida. E no fim foi assim, foi uma super surpresa. Então é uma coisa para vocês também que estão pensando em vir, de repente, ai, caramba, não tô conseguindo uma creche. Talvez valha a pena pensar num family daycare, sabe? Principalmente dependendo da idade do menor. Porque se você pegar uma criança como a Nina era, pequenininha, com 1 ano e pouquinho, você precisa de uma atenção especial, né? Não é uma criança Uhum. que fala tudo ainda. Então, enfim, eu acho que com É. certeza, uma opção para Muito considerar. legal. Muito legal. E aí depois, não precisa falar aqui comigo não, que eu sei que tem mais gente, mas ele também perguntou sobre a questão de ser bilíngue, como que é isso, né? De não saber falar o inglês quando chega, se treina o inglês, se não treina o inglês, como é que funciona. Daí conta pra gente depois um pouquinho. Tá. Creche, gente.
é o seguinte, se a língua é inglesa, eles vão falar inglês com seu filho, eles não vão falar português, não vai ter isso, tá? Agora, a minha experiência, de experiência dos meus clientes, experiências de outros pais que eu conheço aqui, as crianças não têm problema nenhum para se adaptar à língua. Principalmente as que estão começando a aprender a falar. Então, vocês não precisam se preocupar. Minha filha fala as duas línguas perfeitamente. Ela Daqui a pouco identifica vai estar corrigindo a perfeitamente. gente, isso sim. Não precisa se preocupar com isso. É zero, zero. Não, não precisa mesmo. Se fosse uma criança de 10 anos, eu falaria, é uma coisa para se preocupar sim. Mas ainda assim, as escolas aqui, públicas e privadas, Uhum. eles costumam colocar uma pessoa que vira um tutor da criança no primeiro ano. Então, eles fazem todo o acompanhamento Hum, da criança para saber se ela está se adaptando, não só à língua, mas também ao ambiente da escola. que Eles são legal. super sérios, super sérios. Se a criança não está com inglês muito forte, ela tem aula de reforço, tudo incluído na escola, gente. Eu É acho um que em país termos de muito inclusivo, educação né? não tem melhor, não tem melhor, É independente muito da idade. inclusivo. É Muito muito inclusivo. inclusivo, inclusive para pessoas que também têm deficiências. Isso é um detalhe que você consegue ver. Existe um ranking de escolas aqui, que eu também posso deixar o link para vocês, que é um ranking que é tipo um balizador, né, para Uhum. você saber pelo menos, tipo, qual escola que é boa, qual que não é, enfim. E o ranking tem várias notas. E uma das coisas que você consegue ver nesse ranking como está o equilíbrio de gênero, Olha. como está o equilíbrio de pessoas que não falam inglês como first language, tipo, que o inglês não é Uhum. a língua mãe. E também tem a estatística de qual a nota, uma escala, né, de Uhum. pessoas com alguma deficiência na escola. Então, isso é bem Sim. interessante, porque ali você vê muito mais do que só, tem uma nota 10 ou 9 Aham. ou 8 ou 7 no ranking, que você está vendo só nota, né? Tipo, qual É. o desempenho acadêmico. Eu acho que a gente tem que olhar tudo, não é só a nota, né? Maneiríssimo. Brigadão, Fê. Acho que você matou todas Beijo, as dúvidas que eu já ouvi. Qualquer então coisa a tá gente bom. volta aí. Tá bem, Fê. Beijo. Tchau, Obrigada. Vamos gente. passar para Fátima agora. Deixa eu pegar a Fátima aqui, gente. Só um minutinho. A pessoa não tá tão familiarizada aqui ainda com essa live compartilhada assim com mais pessoas. Vamos lá. Vai me dizendo aí se tá bacana a explicação. Ei, Oi, Fátima, tudo bem? tudo bem? Desculpa, tô no carro outra vez, não deu Nada. tempo. O Tô pessoal que tá super trabalhando corrido, na Nativa é assim mesmo, é em qualquer super lugar. corrido hoje. Ah, que bom estar aqui com vocês mais uma vez Sim, sempre muito nessa bom. Nosso oportunidade. quarteto fantástico. Eu estava ouvindo tudo que você falou com a Fê e absolutamente concordo com todas as coisas que foram discutidas aí. Essa questão de planejamento para daycare é uma coisa muitíssimo importante. Aconteceu comigo 23 anos atrás, que a gente Nossa, não naquela tinha. época eu não devia nem ter todos os recursos que tem hoje, né? Não, sim, a gente não tinha internet, né? Então eu não tive como saber sobre creches e oportunidades e locais e tipos de daycare, essas coisas todas do Brasil. Eu tive que ver, tentar descobrir e achar quando eu cheguei aqui. E aí, por sorte, poucos a gente entrou em lista de espera. Sempre foi essa mesma situação, especialmente na região de downtown, que é onde você mora, É muito concorrido. É e que muita pouca oferta, né? muito concorrido. Já existia os Family Daycares naquela época. Esses modelos todos que você mencionou, o Family Daycare, o License Daycare, o daycare que a pessoa não precisa de licença, que pode ter duas crianças, já existia tudo isso, Uhum, mas em menor quantidade também, né? imagino. Então, era bem difícil. Mas aí, isso é uma questão que eu absolutamente concordo com tudo que você mencionou. E a questão também da língua para a criança, também absolutamente concordo com tudo que você falou. A criança aprende super rápido, não Muito. tem. Independente, claro que quanto mais velha, ela vai ter vai demorar um pouco mais, mas assim, quanto mais menorzinha, se estiver aprendendo a falar, mais fácil ainda, né? Eu já Ah, ouvi casos que até o maiorzinho, né? Que às vezes você acha que não está falando, aí depois você chega de surpresa na escola e vê a criança falando, e às vezes tem vergonha de falar em casa.
Sim, a minha filha, ela tinha 4 anos quando chegamos e ela foi imediatamente para o daycare porque eu tive a mesma situação sua. Eu Já cheguei em veio para Vancouver, estudar. uma semana depois eu já estava na universidade. E eu deixava ela no daycare quando a gente conseguiu. Um mês depois a gente ficou na lista de espera e teve uma desistência e nós fomos chamados por muita sorte. E eu deixava ela no daycare e eu ia chorando quase, pensando, ai meu Deus, ela não vai falar nada, não vai saber nada. 3 semanas depois, quando eu fui buscá-la, ela já estava falando É muito rápido, é absolutamente tudo. impressionante. Absolutamente tudo, como se tivesse nascido naquela língua. Eu não acredito, não é possível uma coisa dessa. Mas assim, a criança tem uma facilidade. Então, eu tinha, nesse contexto do daycare, eu tinha preparado algumas perguntas, mas eu acho que você já respondeu Já respondi uma todas, delas. será? Deixa eu dar uma Yeah. olhadinha aqui nas A perguntas. primeira pergunta era se existe uma idade mínima para a criança ser aceita numa creche em BC. Isso. Eu vou complementar, então, essa pergunta. Eu já falei, né? De forma geral, eu diria que a maioria é a partir de 18 meses. Existe uma variação aí para baixo ou para cima, né? Mas o mais importante que isso é a pessoa falar, mas meu filho já está com 3 anos, não pode entrar na escola. A escola aqui, a escola pública, né? Ela começa em BC a partir de 5 anos. Em Toronto, a partir de 4, e aí isso varia um pouco aí de província para província, mas não sai muito desse 4 ou 5 anos. Então, a escola pública só vai ter acesso a partir dessa idade. Então, o que isso quer dizer? Que até 5 anos ou até os 4 anos, você vai ter que prover uma educação privada para o seu filho, né? Seja ela uma creche, e aí a creche ela pode ir até 5 anos, né? E a gente tem aí de 2 anos e meio até 5, dependendo da instituição, você tem o preschool. Mas é o que eu estava falando, o preschool, ele não é full time. Algumas instituições até são full time, mas a maioria não é. Então, você acaba tendo que complementar aí com uma creche, né? A pré-escola, né? Sei. E você diria, pela sua experiência, porque a minha experiência foi 20 e poucos anos atrás, as coisas mudam também. Você acha que, com relação às creches, você diria que algumas creches têm um pouco da ênfase da preschool e outras são mais só creche, só para tomar conta, ter alguém para tomar conta da criança? Você acha que existe essa diferença? Eu acho que varia sim. É sempre importante olhar o conteúdo programático, né, que vai ser oferecido na creche. Principalmente as creches tradicionais, que têm mais estrutura, eles têm um cronograma bem mais amplo do que uma creche familiar, com certeza. Isso é inegável, né? Porque algumas são professoras mesmo, né? Não são só cuidadoras, né? Então, pedagogas, enfim. Então, tem que olhar o conteúdo programático. Tem, sim, diferença. Tem umas que são mais... tem mais atividades, né? Que dão mais importância, por exemplo, a motricidade, né? Língua, que já começa a ensinar, por exemplo, tracejar, né? E tem outras que tem um estilo mais Montessori, né? Que é mais aberto, a criança vai aprendendo no seu tempo, cada criança tem seu tempo, enfim. Aqui também, como no Brasil, tem os estilos que tem no Brasil, né? Montessori, né? Agora eu me esqueci os outros nomes, né? Os outros métodos. Mas que bom. Eu tenho outra pergunta aí ainda desse mesmo contexto dos tipos de creches. Você diria que existe assim algumas creches que são consideradas mais privadas e outras públicas, ou seja, algumas que teriam mais pessoas que necessitam de subsídio do governo e que tem um salário menor, pessoas que precisam mais de tipo de ajuda, e outras creches são mais exclusivas, mais privadas mesmo, ou isso não existe? Vamos lá, não institucionalizado, vamos dizer assim, né? Isso não existe de uma forma, tipo, essa aqui é mais assim ou essa aqui é mais assado. O que tem é, sim, por exemplo, você vai olhar creches que são mais caras, né? Por exemplo, a Cefa
é uma creche que custa mais de $2.000 mês. Então, você acaba fazendo uma eliminação aí de pessoas que precisam de um subsídio, porque mesmo com o subsídio do governo, talvez não consiga pagar o resto da Do mensalidade, valor né? cobrado. Então, acho que acaba indo meio que por exclusão financeira. Não porque a creche só aceita uma pessoa que tem benefício, não. As creches são todas inclusivas, inclusive a escola. Mas eu acho que o que vai fazer diferença aí em relação a quem tem mais benefício ou não, né? Ou subsídio ou não, é a questão realmente de quanto custa, né? Porque às vezes, realmente, mesmo a pessoa tendo, e tem vários subsídios, né, do governo, agora tem até um subsídio novo do governo, porque antes eles tinham implementado há uns 2 anos atrás a redução do valor da creche, que quem aplica é a instituição, não é você. Então, algumas instituições aqui, elas aplicam para o governo para participar desse programa de redução de FII, né, de taxa, e aí você já paga para essa creche um valor menor, tá? E aí, agora, além desse benefício, que você não precisa aplicar, tem um outro benefício, que eu vou pegar o nome certinho aqui, tem um outro benefício que você aplica, é com base na renda, e que é para ajudar você a pagar o daycare. Então, dependendo da sua renda, você pode conseguir até, se for part-time, por exemplo, todos os dias part-time, você consegue uma redução. É tipo eles te reembolsam, né? A escola te dá de volta. Você paga, depois eles te dão de volta até $85 por mês. Então, às vezes, além da redução que a creche já tem automaticamente por ter aplicado para o programa, você consegue ainda esse extra. Sem contar no Child Benefit, né, pessoal? Que é um benefício para quem tem infante aqui, né? Você pode aplicar, não precisa ser PR, você pode aplicar desde o momento que você chega aqui no Canadá, né? Mas tem que ter o visto válido, né? Ou visto de estudante ou visto de trabalho válido aqui para poder aplicar, né? E aí, você, depois de 18 meses de Canadá, você passa a receber esse benefício. E aí, eles pagam retroativo. Então, por exemplo, eu cheguei em maio desse ano, mas eu só vou receber ano que vem. E aí, esses meses vão acabar? Não, eles vão pagar para trás. Isso, inclusive, aconteceu comigo, porque essa informação que a gente está dando aqui, pessoal, peguem tudo isso e absorvam e procurem, porque isso é uma coisa muito valiosa. E ajuda muito. A nossa posição aqui, a sua, a minha, a do Luiz e a da Fernanda, é de contribuição para conhecimento. Porque tem coisas que, mesmo que você tenha hoje em dia internet, no meu tempo, quando eu cheguei aqui, a gente praticamente não tinha internet. Então, eu tive que procurar as coisas de outra forma, pelas vias normais naquela época, mas hoje em dia a gente tem toda a internet e a gente tem pessoas como nós, vocês têm pessoas como nós que estão passando a experiência e as coisas que isso é super valioso. Esses subsídios do governo, esse tipo de ajuda que o governo dá, que você pode ter nas creches, são coisas que são assim, pode fazer uma grande diferença na sua vida financeira. Totalmente. Quando você se muda logo para cá, para você até você pelo menos se estabelecer. E o Child Benefit é uma coisa que comigo eu não sabia quando eu vim com visto de estudante e o meu marido de trabalho. Não sabia que eu não tinha sabia direito, que eu tinha direito. E depois, quando eu descobri, mais de 1 ano depois, eles realmente me pagaram retroativo. Pois é. Né? Que para mim foi uma coisa assim... Foi uma coisa o governo canadense é muito correto. Sinceramente, é incrível. Realmente. Alguém está perguntando qual o nome do benefício. Bibi. Bibi, então, tem alguns benefícios. Um é o Canada Child Benefit, que o Luiz escreveu aí, é o CCB, tá? Aí, aliado agora ao Child Benefit, você tem um outro que se chama Child Opportunity Benefit. É o COB. O COB. Esse COB você não precisa aplicar, porque quando você aplica para o Child Benefit, ele automaticamente já te insere no programa se você tiver aquele range de renda que está apto a participar desse outro programa. Mas aí o governo coloca você automaticamente quando ele faz a avaliação da sua renda. Além disso, tem o Child Care Reduction, que aí a escola, né, a creche que vai aplicar por você, você não precisa aplicar, tá? Aí
tem duas situações nesse caso. Algumas aplicam e você paga menos diretamente para a instituição, e algumas você paga o valor cheio e ela te devolve o valor, que é o que acontecia comigo na creche da Nina. Eu pagava para o Family Day, que era o valor cheio, e ela me dava um cheque depois, no final do mês. Tinha um gap aí, né, de uma defasagem de tempo entre eu pagar, né, e ela me devolver o cheque de quase um mês, mas eu recebia depois de volta o cheque, tá bom? E além disso, tem agora esse novo benefício que se chama Affordable Child Care Funding. Esse é o adicional, esse é um que você aplica no site do governo para você, se você tiver aquela renda, né? Aí você consegue, tudo tem no site do governo, tá, pessoal? Tem tipo uma régua que você faz lá a simulação para saber quanto você teria direito a receber. Eu posso deixar todos esses links depois para vocês. Se eu não conseguir colocar agora, porque eu vou salvar e não vai dar tempo de eu subir todos os links para ficar marcadinho, eu coloco no comentário lá da live para vocês terem todos os links para acessar, tá bom? Que joia, muito bom. Essa informação é super importante, eu acho. Eu vou mover rapidamente para a minha última pergunta. Você mencionou que as famílias podem encontrar informação em alguns sites sobre os rankings das escolas, quais as escolas melhores, quais as que têm mais deficiência e tal. Isso também, esse tipo de informação também está disponível com relação às creches. Você pode achar a informação quais as creches que são mais com a reputação melhor e quais as que não têm uma reputação muito boa? Eu não diria que é um rank, não é um ranking de creches. O que você tem disponível online é um sumário das creches. Algumas vão dizer se tem disponibilidade ou não, vão dizer a localização. É tipo um mapa. Você consegue fazer um mapping das creches por localização, mas não vai ter um ranking igual o Fraser Institute, onde você faz uma oferição, né, acadêmica. Porque no caso do Fraser, as crianças fazem prova, né? E por isso que eles conseguem auferir como está a questão acadêmica. No caso das creches, não tem um ranking dizendo essa é a melhor creche de BC ou essa é a pior. Isso não tem, não. Possivelmente através de ouvir pessoas dizerem, né, referências e tal, seria uma opção também, né? E tem alguns sites que você consegue ver review, isso até de escola. A escola privada tem um site bem interessante que você consegue, além de ver o ranking da escola, ver reviews sobre as escolas privadas. Então, para a escola, sim, você consegue ver mais coisas. E eu sempre recomendo, se você estiver falando de creche, existem grupos de mães locais aqui, né, que você pode se inserir. Não só, eu não entraria só em grupo de mamães brasileiras em Vancouver. Entrem, por exemplo, aqui em Downtown, por exemplo, tem Parents of Yaletown, se eu não me engano, o nome do grupo, do Facebook. Então, é um grupo que tem mães e pais de qualquer nacionalidade que estão vivendo aqui nessa cidade. E aí, é bem interessante porque você consegue trocar e perguntar, poxa, tem alguém aqui que tem um filho nessa creche? O que você acha, Claro. né? Obviamente, sempre tem o review do Google que ajuda, né? Porque as pessoas costumam fazer review. Alguma coisa no Yelp, que o Yelp é um site tipo o Google aqui também de pesquisa de empresas, que talvez você consiga algum review, né? Algum comentário falando sobre a creche. Mas tirando isso, é visitar também para ver. Porque, por exemplo, essa que eu estava comentando com a Fê, né? Que eu fui visitar e a Nina pegou uma bolinha pequenininha. Eu falei, nossa, e é uma creche que tem nome, enfim. Eu não vou querer tomar muito tempo, porque eu sei que tem o Luiz ainda, mas rapidamente que surgiu uma Claro. ideia, uma pergunta a mim. Agora, tem pessoas que vêm e especificamente estudar, por exemplo, na UBC, na SFU, e essas universidades, como alguns colleges, eles também têm a creche da universidade. Você sabe se quando a pessoa aplica para a universidade já pode colocar o nome na creche? Assim que você recebe lá a LOA, né, a carta de aceitação da universidade, se a universidade tem a creche, né, atrelada, como é o caso da Langara, como é o caso da UBC, como é o caso da Capilano, você já pode automaticamente colocar na lista de espera. Porém,
é bom adiantar que elas são super concorridas e que não é Super porque você está estudando lá que você vai conseguir a vaga, tá? Não é um direito, é um Não é um benefício. direito. É um benefício. Exatamente. Tá bom, Fê. Eu acho que isso era tudo que eu tinha para te perguntar Obrigada. hoje. Obrigada pela oportunidade, pessoal, e bom dia para todos. Um beijão. Agora eu vou colocar o Luiz aqui, pessoal. Espera aí um pouquinho. Beijo, Fátima. Tchau, querida. Um abraço. Pronto. Acho que agora o Luiz vai entrar aí. O que vocês tiverem dúvida também, pessoal, que eu não esteja cobrindo na live, porque a live passa muito rapidinho e é muito assunto, né? Vocês podem me mandar mensagem, enfim, ou colocar lá no comentário que eu respondo, com o maior prazer. Ei, Luiz! Tudo bem? Tudo bom? Só aí, eu tava aqui assistindo tudo. Olha, ele colocou até o background aí da live. Isso é muito profissional, Luiz. Não dá para competir assim, não. E aí, tudo bem? Muito bom, aprendi um monte de coisa aí que eu não sabia. Tá cheio de benefício novo que o pessoal não tá muito por dentro. Esse do Child Care Funding, eu descobri ele há pouquíssimo tempo, inclusive. E a gente já começou a receber. Muito bom, esse eu não conhecia. A tua imagem sumiu. Ai, gente, o que eu fiz aqui? Eu não sei se só sumiu para mim, mas eu não tô te vendo. O pessoal tá vendo a Fernanda aí? Eu não tô... agora voltou. Consegui. Maravilha. Eu que fiz besteira aqui. Eu fui dar um tchauzinho para alguém e cliquei no botão errado aqui. São as notificações, né? Horríveis. Então, olha, eu tô aqui com umas perguntas. É óbvio, Vamos lá. né, que esse tipo de tema acaba que entra um pouquinho uma pergunta na outra. Então, eu vou começar por uma que talvez você não tenha falado ainda, que é como funciona. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com os meus filhos já em idade para ir pro colégio, né? Não passou na parte da creche. Então, para o colégio, para a escola, para o school, você tem a questão do catchment, né? Que você tem que ficar naquela região ali onde você morava e ser aquela região do catchment. Isso funciona para creche ou não tem nada a ver? Não. A creche, assim como as escolas privadas, como por serem privadas, elas não têm essa questão do bairro. É óbvio que, por exemplo, algumas creches que são, como é que eu vou dizer, mais baratas, eles tendem a preferir as crianças que moram pertinho daquela creche. Mas não é uma coisa... não está escrito isso, entendeu? Entendi. Então quer dizer que você só uma pode... preferência. Mas você pode aplicar... Você pode morar, por exemplo, em downtown. Digamos que eu faça, não sei, faculdade lá em Westminster. E aí eu falei, cara, é melhor eu ter a minha filha na creche lá em West, que é mais barato, é mais fácil de conseguir vaga e fica mais fácil para eu pegar e buscar depois da aula. Então, não, verdade. Você não fica preso. Porque uma das coisas que realmente você tem que planejar, tudo você tem que planejar ao vir para o Canadá, né? Mas uma delas é a questão, vou morar no lugar e dependendo da idade dos seus filhos, tem que ser o lugar onde eles vão estudar, né? Então, com relação à creche, então você fica com um pouco mais de flexibilidade. Em relação à escola, o que o Luiz está falando, tá, pessoal? Aqui na América do Norte, não só Canadá, mas Estados Unidos também é assim. Aqui, as escolas públicas, elas são por catchment. O que é o catchment? Ele não é só uma divisão, tipo, mora no bairro X ou mora no bairro Y. Eles cortam um perímetro no mapa, né, dentro daquele bairro ou daquela cidade. E aí eles vão delimitar naquela região. Às vezes você mora na rua do lado e você não faz parte daquele catchment. Então, é uma coisa bem interessante, super importante para pesquisar. Eu acho que é até mais importante, dependendo da sua estratégia, né? No sentido de, eu gostaria que meu filho estudasse numa escola mais forte, uma escola que tem imersão em francês, né? Dependendo da sua necessidade, da sua estratégia, faz mais sentido você primeiro entender, isso se você quiser escola pública, né? Primeiro entender aonde fica a escola que você quer, para depois procurar aonde você vai morar. Então, Você tem que aliar uma coisa na outra para conseguir encaixar tudo aí, né?
Eu até fiz um post no meu blog, não sei, tem alguns meses atrás, falando justamente isso, sobre o ranking das escolas públicas, para que as pessoas saibam, né? Porque tudo bem que até eu não sei o quanto que uma nota pode fazer realmente diferença na prática, Aham. mas é sempre bom você ter essa referência, né? Eu falo para o pessoal que é um balizador, é um ponto de partida. Você não pode levar aquilo como verdade absoluta, porque o número ele pode também estar muito ligado à quantidade de crianças que naquele ano fizeram o teste, é como o Enem, né? Então, se, por exemplo, menos crianças naquele ano fizeram a prova lá de matemática, de reading, writing, etc., e aí aquela escola cai no ranking, e é só uma questão de... Não é que o ensino piorou, é porque menos crianças participaram da estatística, né? E aí você cai. Então, tem que levar um conjunto de fatores. É o que eu estava falando. Se você é uma pessoa que está preocupada com a inclusão, que você quer criar seu filho para o mundo, que de repente ele vai estudar nos Estados Unidos e não no Canadá, na faculdade, né? Tem uma série de fatores. Tem as escolas que são IB, que é o programa bacharel internacional, por exemplo, que você sai já com o currículo pronto para estudar em qualquer universidade do mundo. Tem uma série de fatores que você tem que levar em consideração, não é só a nota, mas a nota é um ponto de partida. Né? Porque Exatamente. dificilmente uma escola que tem uma nota 10, 9, 8,5, ela vai ser uma escola ruim. É impossível, impossível. Mas não quer dizer que a que tem nota 7 é uma escola ruim ou mediana. Não, e tem até um caso engraçado aqui que eu lembro que quando a gente estava olhando casa para morar aqui em West Vancouver, eu me lembro que numa das opções de casas, isso há 3 anos atrás, a gente achou uma casa legal, tá? Que estava atendendo ao que a gente queria, mas quando a gente foi olhar a questão da posição, do ranking do colégio com relação às outras, ela estava numa das piores. Então, a questão aí a gente levou em consideração, né? Porque estava considerando uma das piores. Claro. Então, a gente pensou assim, não, então vamos esquecer essa casa aqui, não vamos ver outro precisa ser a lugar. melhor, mas a pior também é Exatamente, complicado, Então, né? é legal você saber isso para depois você não ter uma surpresa, né? Claro. Depois você já fez a decisão de mudança, já está morando no lugar, e aí você descobre que, pô, é o pior de BC, também não dá, né? Sem Nenhum dúvida. pai vai conseguir ficar tranquilo. Uma opção que eu acho legal de falar também, toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu gosto de mencionar, porque é a minha experiência pessoal e, enfim, eu acho que vale a pena compartilhar. Muitas pessoas vêm para cá e falam, eu quero que estude escola pública. Pô, não saí do Brasil para pagar a escola privada, né? E eu acabei pagando minha língua. Minha filha hoje está numa escola privada. Ela vai para uma pré-escola privada, que depois será uma escola contínua, né, para frente, até o grade 7 aí, privada. E por que eu coloquei ela? Primeiro que a escola realmente ela estava muito bem ranqueada, né? E segundo porque ela era acessível financeiramente para mim. Uma escola particular aqui, ela pode custar entre 15 a 30 mil ano, né? Que é bastante pesado, né? Principalmente para quem está começando no Canadá. Mas a opção que a gente tem aqui são as escolas religiosas. Então, a minha filha hoje vai para uma escola católica e, obviamente, tem aí os pré-requisitos, mas uma pessoa que não é católica pode sim estudar numa escola católica. Né? Não, é um pré-requisito, mas ele não é eliminatório, ele só te classifica mais, né? Vamos colocar assim. Ele te coloca numa ordem de prioridade, mas ele não te elimina. E tem um valor super acessível que a gente podia pagar, que não faz diferença no nosso bolso. E é muito mais barato do que um daycare, por exemplo. Então, eu gosto de também expandir a opção, porque se você vai para uma escola privada que você pode pagar, tipo uma católica ou uma escola judia, por exemplo, como é o caso aqui, e também é subsidiado pela organização judia, não sei como é que eu posso falar isso, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É uma boa opção porque você não fica preso ao Catchman, né? É o meu caso, eu moro em Downtown e a minha filha estuda numa escola que não é em Downtown. Então, abre mais o seu leque
né? Sem Tudo dúvida. é matemática no final também para decidir, né? Porque você fala, eu não quero pagar privada. Aí tá bom. Então você, para morar num bairro que você tá no top 10, você tem que morar num bairro caro, onde a moradia é cara. Aí você coloca no papel, né? Quanto que custaria o aluguel a mais para estudar naquela escola pública? Quanto de transporte para que eu levaria, né, para pegar e buscar. E aí vai, aí você vai também, é um exercício, né? Não é matemática simples, um mais um, né? Uma equação. Você tem Não, que é. colocar várias coisas em consideração, né? Mas dá para ter um final feliz aí. E ó, eu vou até incluir uma pergunta aqui extra que eu vi alguém botando aqui. Eu já não sei se eu vou achar, mas eu lembro da pergunta. Tá. Que é a que eu achei interessante, que é se tem racismo nas creches. Olha só, o Canadá, dos países que eu conheço, é um país que levanta muito a bandeira anti-bullying e que no anti-bullying eu incluiria ali o racismo também. Pelo contrário, as crianças são criadas aqui para não ter nenhum tipo de bullying na escola. Eles são totalmente intolerantes com isso. Na minha Agora, experiência e da experiência das pessoas que eu conheço, né? agora deixa eu levantar um ponto interessante para você fazer uma consideração, saber a sua opinião. Claro. Eu já ouvi assim, relatos de. Eu não vou nem falar bairro, tá? Para não causar polêmica, mas eu já ouvi relatos assim: o meu filho está estudando no colégio tal, no school, né? E lá só tem chinês. Então, assim, meu filho está com dificuldade de se adaptar. Isso é um relato que eu escutei. O que você acha disso? Ô, Luiz, eu acho que o preconceito ele vem de casa. A criança não tem dificuldade nenhuma em se adaptar com uma outra criança que tem olho puxado. Quem tem é o pai dela. O pai dela que está com dificuldade de se relacionar com as crianças e com os pais chineses, não é a criança. Você pergunta para uma criança do tamanho da Nina se ela vê diferença entre uma criança negra abraçada com uma criança branca. Ela não vê diferença nenhuma, ela não vê a cor. Para mim, o preconceito está em casa. É como os pais estão educando aí as crianças. Sinceramente, a escola da Nina, realmente na salinha dela não tem nenhum negro, mas tem muitos asiáticos. E eu vejo zero dificuldade das crianças se adaptarem entre si. Eles não têm essa maldade que a gente tem. Essa maldade está nas maiores, eu acho. Eu acho que não é nem nesse ponto de vista que a pessoa comentou, tá? Eu vou refazer o comentário. Tá bom. É porque eu acho que o que ela estava reclamando na conversa é que as crianças chinesas estavam falando todas em mandarim e que a criança não estava conseguindo, enfim, e que ela teve que ir uma vez lá era school, né? Não era creche. Então que ela teve que ir lá no school e falar, olha, poxa, a língua aqui era para ser inglês, né? Mas como é normal, né? Você tá com 5 brasileiros, você vai falar português. Sim. Né? E talvez, eu acho que ela estava incomodada é que as crianças estavam falando. Entendi, acabaram excluindo e ela tava e a criança estava excluída. Entendi. Eu nunca ouvi nenhum relato desse tipo, não, mas eu não diria que isso é a instituição, né? Às vezes você pega uma escola, né? Tipo, que mora num bairro tipo Richmond, né? Por exemplo, que tem muito asiático. E tem escolas realmente que, se você olha lá o ranking, muita gente que fala a língua mãe é mandarim, né? Então, talvez isso seja uma coisa a se observar na hora de escolher a escola, né? Obviamente que se você vai para uma escola pública e é do Catman, você não tem muito como gerir isso, né? Porque é o que caiu para você, né? Mas eu diria que eles são super abertos aqui e se acontece um negócio desse, eu não sei o que aconteceu com a sua amiga, mas espero que a escola tenha tomado alguma atitude em relação a isso, né? Mas essa história é antiga, é bem antiga, nem nunca mais perguntei sobre isso, mas eu lembro que eu escutei e aí eu achei pertinente falar isso. Eu nunca ouvi nenhum caso, não, mas eu acho que dependendo da quantidade de pessoas, né, daquela nacionalidade, pode acontecer sim, que é o que você falou, as pessoas acabam se sentindo mais confortáveis, né? É igual quando você vai numa faculdade aqui, as faculdades são super internacionais, principalmente acho que nós brasileiros viemos estudar aqui, né? São universidades bem internacionais, com foco muito mais para quem
vem de fora do Canadá e não para quem é local. E você vai ter os grupos de indianos que só vão falar indiano, o Exatamente. dialeto deles lá entre si, e os brasileiros vão se juntar e vão falar em português, mas na aula eles vão falar em inglês, porque é a língua Inglês. que é exigida dentro de sala de aula. Agora, realmente, fora de sala de aula é bem complicado, né? Eu acho que se eu tivesse que dar uma opinião é tentar ver qual é a quantidade de alunos internacionais na escola Na escola, e ver se você está preparado para isso, né? E também saber por bairro, né? Porque eu me lembro que quando a gente estava no Brasil, e a gente estava nesse processo de pesquisa, etc., de qual lugar morar em Vancouver, eu me lembro que tinha até um chartzinho, um desenho dizendo das cidades assim, só chinês, só indiano, só isso, só aquilo. Então você acaba tendo algum tipo de referência com sem relação dúvida. a quem vai morar naquela cidade, né? Sem dúvida. Tem tudo disponível na internet. É o que eu falei, né? É um trabalho de pesquisa muito mais complexo, dependendo da quantidade de informações que você precisa para tomar a sua decisão, né? Tem gente que vai falar, eu só quero saber o preço e se tem vaga. E aí é uma pesquisa muito mais simples. E tem pessoas que vão querer ver outros detalhes, tipo, é uma escola IB, não é IB? Tem mais estrangeiro, tem menos estrangeiro, aceita deficiente, não aceita deficiente, enfim. E aí você vai colocando, adicionando mais itens na pesquisa, mas tudo tem disponível. Essa questão de quantidade de imigrantes de cada país, né? No próprio site do governo, acho que tem um ranking, né, por cidade, de quais são as estatísticas, né, da nacionalidade. Você tem isso disponível, tipo um censo, né? Acho que é censo no Brasil também, não é? Aqui também tem tipo um censo online que você consegue ver. Então, você vai ver lá, Richmond tem mais asiático, né? Surrey, dependendo da região, tem muito indiano, né? E por aí vai. Então, vocês conseguem ver também esse tipo de informação. Deixa eu acelerar então aqui, porque eu estou vendo que a gente está chegando no final. Passa muito rápido, é muita informação. Todo mundo é elegível para ter acesso à creche ou necessita uma documentação especial? Creche, como é privada, qualquer um pode pagar, né? Não tem um pré-requisito, tem que ser PR, ou tem que ter visto de trabalho, né? É diferente de escola pública, por exemplo. Mas eles não te pedem nenhum tipo de documentação? Por exemplo, é só chegar lá, preencher uma ficha e foi? Ou você, por exemplo, mesmo assim tem que apresentar o documento XYZ, não, eles vão etc. pedir, para creche, eles vão pedir vacina, né? Então, eu recomendo, uma coisa que eu fiz aqui no Coastal Health, que é quem cuida, né, da carteira de vacinação aqui, pelo menos em Downtown, nessa região de Vancouver, né, o Coastal Health, eu fui e mandei para eles todas as vacinas que eu tinha, fiz um arquivinho em inglês, mas um e-mail mesmo, sabe? Nada formalizado, mandei para eles, falei, olha, o que disso aqui eu tô coberta, o que eu não tô? E aí eles, graças a Deus, me mandaram já no formulário deles todas as vacinas, então agora se eu precisar apresentar em qualquer lugar, eu apresento deles. Oh, maravilha! Então, você não precisa nem fazer tradução, que eu quero dizer, né? Porque tem escola que vai pedir tradução, porque tem escola que, se você mandar só um documento feito você mesmo em casa, traduzido, adianta. Em creche, né? Não escola, tá? Escola vai pedir tradução. Beleza, olha, agora a gente tem menos de 2 minutos. Gente, tem muitas dúvidas, eu sei, é um assunto super complexo. Eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês. Se vocês quiserem mandar mensagem, colocar lá no comentário, vou ter o maior prazer em ajudar e mandar os links, enfim. E para quem está vindo e não tem tempo para fazer essa pesquisa, a House to Go está aí também, né, para ajudar com esse mapeamento das creches, das escolas, enfim, tentar ajudar aí. A gente preenche os formulários, enfim, é uma ajuda, né? Obviamente que é o que eu falei com a Fê, né? Todo mundo pode fazer isso por conta própria, mas a gente está aqui para ajudar. Tá bom? Luiz, muito obrigada por participar. Nosso quarteto tá que tá. Tá, exatamente. Semana que vem tem mais. Fantástico. Semana que vem é você? Acho que sim. Acho que sou então, eu. Ó, gente, semana que vem quem vai ser o host é o Luiz. Vai ser assunto sobre seguro, acredito. Isso aí. Tá bom? Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que as informações tenham sido úteis. E obrigada, Luiz, mais uma vez. Nada, obrigado aí. Um abraço a todos Um beijo. que participaram.
e boa tarde. Boa Tchau, noite tchau, também. pessoal. Tchau, tchau.